ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Banana, manga ou melão, um suco de fruta, um pedaço de pão, um cuscuz com ovo, ou quem sabe, um pedaço de bolo. Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Banana, manga ou melão, um suco de fruta, um pedaço de pão, um cuscuz com ovo, ou quem sabe, um pedaço de bolo. Banana, manga ou melão, um suco de fruta, um pedaço de pão, um cuscuz com ovo, ou quem sabe, um pedaço de bolo. Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Banana, manga ou melão, um suco de fruta, um pedaço de pão, um cuscuz com ovo, ou quem sabe, um pedaço de bolo. E sejam bem-vindos ao novo quadro, e esse é o Cantadas Enfadonhas! Tô aqui perto da piscina, a galera tá aproveitando o dia porque foi liberado hoje a piscina. Bernardo, me faz um favor. A água tá quentinha, mano? Não. Tá muito gelada? Não muito, mas né? Tá indo, tá indo. Mas tá bom, né? Tá. Okay. Entra aí. Bora. Ah, eu não. Só amanhã. Valeu. Lia, nesse retiro tem muitas mulheres virtuosas, mas a todas você supera. Você não é Canaã, mas é a minha terra prometida. Te amo, meu amor. Oi, Sônia. Eu queria ser um anão pra você ser minha Branca de Neve. Te amo, viu, meu amor? Cabeça aqui. Gata, eu só ainda não te fiz gay porque eu não tenho anzol pra sereia. Eu não entendi o que ele falou. Como é seu nome? Pedro? Pedro. Solteiro, Pedro? Sim. Qual é a sua idade? Eu 23, Você é de onde? da Igreja Planaltina. Igreja Palantina. À procura de uma varoa? Também à procura da varoa, né? Então passa sua cantada pra quem tá te assistindo. Varoa? Se você é de... Como é que é mesmo? Ou bota não. Varoa, se você é adventista, me chama de sábado e vem descansar nos meus braços. Ei, sabe aquela pergunta que você mandou pra gente? Ou melhor, pro pastor? Então, este é o quadro Pergunte ao Pastor! Pastor, os conselhos dos amigos de Jó, eles são parte inspirada da Bíblia ou não podemos considerar como inspiradas? Muito bem. Se a parte em que os amigos de Jó falam foi inspirada ou não? Essa é uma boa pergunta. Prestem bem atenção. A Bíblia mesma diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Então tudo que está na escritura é inspirado por Deus. Agora, quando a pessoa está falando algo que é diferente de Deus, não significa dizer que é um conselho. Entenderam aí? Pode ser uma maneira de admoestar, mas não um conselho. Você vai ver, por exemplo, há salmos, que a gente chama de salmos precatórios, e a gente vai ver isso na lição, em que o salmista diz assim: eu tenho raiva dos meus inimigos, eu quero bater a cabeça deles contra as pedras. Não é um conselho, é uma maneira de mencionar o fato ou acontecimento daquela época, ok? Mas a Bíblia toda foi inspirada por Deus, por isso está no cânon. Pastor, qual foi a primeira profecia da Bíblia? Qual a primeira profecia da Bíblia? Nós temos algo que acontece em Gênesis no capítulo 3, no verso 15 em diante, que é quando Jesus ele está falando, Deus ele está falando com Adão e Eva de pós-pecado,
e ele faz aquilo que os estudiosos chamam de o proto-evangelho. A ideia do proto-evangelho é porque naquele momento ele fala sobre um descendente que viria para destruir a cabeça da serpente de uma vez por todas. Então essa é a primeira profecia nesse aspecto de algo que viria a acontecer no futuro, que já é falado naquele momento para aquele casal que estava vivendo naquele espaço específico quando Deus estava falando com eles sobre as maldições, e no meio das maldições ele fala sobre essa profecia do descendente que viria. Por que entre os 3 grandes patriarcas, Isaac é o único que não teve o nome trocado? Quando nós vamos à Bíblia para entender alguns significados de nomes, e porque alguns mudaram ou não, a Bíblia mesmo dá para nós um panorama do motivo dessas mudanças, dessas transições. Na Bíblia, alguns nomes não foram alterados, como o caso de Isaac, que significa aquele que ri ou sorriso, pois Isaac foi o filho da velhice de Abraão e Sara. Porém, o seu pai e também Jacó foram pessoas que tiveram seu nome mudado. Jacó para Israel, Abrão para Abraão. Jacó, que significava enganador agora, recebe o nome de Israel, que quer dizer Deus prevaleça. Isaac não precisava mudar o seu nome por algum motivo, porque ele não fugiu do plano de Deus. Quando um anjo ou Deus mudava o nome de alguém, não somente era um capricho divino, mas com o propósito de mudar o caráter e o sonho que Deus tinha para aquela vida. E é por isso que a Bíblia dá para nós o parecer que Isaac não precisou mudar de nome, porque os planos de Deus ainda se concretizaram em sua vida. E aí, pastor, tem uma pergunta. Saulo realmente caiu do cavalo? Tem cavalo na história? Cadê o cavalo? A pergunta sobre Saulo caiu do cavalo é uma pergunta muito curiosa. E a gente tem a tendência de pensar que Saulo caiu de um cavalo, mas o texto da Bíblia, ele não dá essa referência pra gente. Não somente a Bíblia, como Ellen White, não vão falar sobre essa realidade de que se foi um cavalo ou não foi um cavalo. Mas a gente pensa e pressupõe, e os estudiosos vão colocar a ideia de um cavalo, justamente pela posição alta que Paulo tinha dentro do Sinédrio. Então, aqueles que participavam dos sinédrios, que tinham uma alta posição, é de se supor que os animais que eles tinham não eram necessariamente jumentos, mas era um cavalo, que era um animal de grande porte, que era usado também pelo exército romano. Se liga aí, pastor. Lá em Colossenses 1, diz que o evangelho foi pregado para todo mundo, mas por que Jesus não voltou, hein? Muito bem. Esta pergunta, na verdade, a resposta está na Bíblia, aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 6. Lá diz assim: que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo tal, acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então a resposta é clara, foi pregada a todo mundo daquela época, ok? Hoje seria diferente, mas foi sim. Por que na hora da oração nós devemos tirar a cobertura, sendo que os patriarcas, eles cobriam a cabeça? A ideia de cobertura é uma questão de costume que a gente tem de respeito. Geralmente, quando a gente entra na casa de alguém, a gente está com cobertura, e em muitos momentos a gente tira essa cobertura para entrar nos espaços. Só que é uma questão que a Bíblia não vai falar sobre isso, e não tinha esse costume, justamente porque os sacerdotes usavam, e a gente tinha outras pessoas que também usavam coberturas ao falar com Deus. O próprio judeu, ele tem isso, e ele usa isso, para identificar a ideia da presença de Deus. Então, no nosso espaço, no nosso ambiente, Brasil, Estados Unidos, a gente tem esse costume, é um costume de retirar a cobertura como um sinal de respeito. Mas, para falar a verdade, dentro do texto bíblico, nada desabona a oportunidade que você tem de conversar com Deus. Se você quiser conversar com Deus com cobertura ou sem cobertura, deitado, sentado ou de outras formas, é possível falar com Deus. E Ele vai ouvir do mesmo jeito. Então, é justamente apenas por questão de respeito dentro do nosso contexto. E não necessariamente é algo equivocado você orar com cobertura. Não é pecado. Oi, pastor, tudo bem? Então, eu queria saber por que quando Deus dá a sabedoria e também várias riquezas para Salomão 3:13, entra em uma aparente contradição com Deuteronômio 17:17, quando Moisés, usado pelo Senhor, diz que um rei não poderia acumular muita prata e muito ouro para si. Só que quando a gente avança um pouco no tempo, a gente vê que o próprio Deus deu essas riquezas, ouro, prata, para Salomão. Então, por quê? Parece meio contraditório. Porque em um momento o Senhor está falando que o rei não deve ter muitas riquezas, e em outro ele está literalmente concedendo para Salomão. Há uma aparente contradição em 1 Reis 3:13 com Deuteronômio 17:17. Quando vamos primeiramente a Deuteronômio 17:17, uma orientação que Deus dá a Moisés, ele escreve uma lei então,
já apresentando uma linguagem profética de quando o povo de Israel tivesse um governante, já sabendo que essa era uma cultura dos povos antigos, que ele não fosse alguém que ostentasse, que não oprimisse, buscasse riquezas e recursos, para que assim o reinado fosse equilibrado. E um dos elementos era a não aquisição de cavalos, que era um símbolo não somente de poder, mas também de segurança. Isso demonstraria de uma certa forma que ao adquirir cavalos e outras formas de riqueza, ele estava confiando a sua segurança mais no seu poder humano do que no poder divino. Quando vamos então agora ao texto que encontramos em 1 Reis capítulo 3, verso 13, já retrata da história de Salomão, que foi eleito rei, mas ele começa o seu processo de governo de uma forma um pouco equivocada, fazendo uma união política com o faraó, que naquela época era um império já mais fraco e dividido, e de uma forma política ele se une com a filha do faraó para criar uma estrutura de segurança para a nação de Israel, e ele ainda neste processo do capítulo 3 pede a Deus sabedoria. Ao pedir sabedoria, ele entende que não somente ele precisava para governar o povo, mas para reconhecer as suas limitações e a sua experiência, porque de acordo com alguns possíveis relatos, ele seria jovem neste período. Então agora, ao pedir sabedoria, Deus lhe concede mais do que ele pede. E quando Deus diz que, por eu não pedir nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem longevidade, porque essa era uma característica dos antigos imperadores, era matar todos os descendentes do governante anterior e trabalhar para prorrogar o seu governo. Agora, ao Salomão pedir nesta fase do início do seu governo sabedoria a Deus, Deus dá para ele prosperidade. Mas ainda assim, já começando a desviar o seu reinado, no capítulo 4 de 1 Reis ainda, já vemos que Salomão adquire cavalos. Quando nós encontramos em Deuteronômio capítulo 17 e avaliando 1 Reis capítulo 3, vemos que Moisés já deu as diretrizes para que o governante fosse alguém equilibrado, para que não ostentasse e que não oprimisse o seu povo, o povo de Israel. Quando Salomão então assume o governo, agora ele busca a Deus, mas pelas suas relações políticas ele começa a esquecer os princípios daquilo que Deus já havia dado para Moisés lá no Antigo Testamento. Fala galera, passando aqui só para dizer que está chegando ao fim o nosso acampamento. Então é o seguinte, você ainda que não mandou sua cantada, aproveita, amanhã é a última noite e infelizmente também o nosso último jornalzinho. E olha, aproveita que tá tendo Correio Elegante. Se você é uma pessoa mais tímida, manda o Correio Elegante, aproveita aí, beleza? Falou e boa sorte!